Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Docmos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a composição da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como tema central da composição da ideia de Deus, encontramos na teologia cristã a Trindade, uma composição clássica promulgada dos evangelhos sobre como se manifesta Deus. Em síntese, temos três categorias: Pai, Filho e o Espírito Santo, do grego pneuma, todas atuando de modo integral e consubstancial, onde todas designam a mesma substância, porém em manifestações distintas. Isto é, todas as três formas levam a Deus em sua realidade última, porém, individualmente dizem respeito a formas distintas, cada uma em sua própria dimensão. Como é um tema evidentemente denso, não é surpreendente que as discussões acaloradas durante o século da Igreja primitiva culminaram no Grande Cisma, onde ficaram insustentáveis as discussões formuladas pelos diversos teólogos daquele período. E frente às heresias, então o dogma da Igreja não pode manter uma filiação única de todas as denominações que se fizeram adjacentes dessa disputa. Fato é, na Igreja primitiva, o que se debateu foram as ideias denominadas monofisistas, diafisistas, culminando na ideia miafisista, que viria a ser o rótulo atribuído à visão trinitária das igrejas orientais ortodoxas. Porém, devido a muitas intrigas mais políticas e culturais, as distinções trinitárias são muitas vezes discordantes e não por um caráter essencial, mas extrínseco. Isto é, muitas vezes havia concordância no ponto em debate, mas discordavam por discordar. Como foi apresentado no primeiro concílio de Constantinopla, a Trindade é constituída de três substâncias, ou hipóstases, distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que são coeternas, coiguais e indivisíveis na mesma substância. Para a Igreja Ortodoxa, o Pai é a fonte eterna da relação Pai-Filho, de quem o Filho é eternamente gerado, e também de quem o Espírito Santo descende eternamente. Para tanto, a teologia ortodoxa entende que qualquer não entendimento é natural, dado o fato de que a essência de Deus, por estar além das possibilidades de compreensão humana, só pode ser compreendida dentro dessas possibilidades. Os antitrinitários são grupos ou indivíduos que promulgaram ainda no tempo da Igreja primitiva o credo contrário à crença da Trindade, isto é, os monofisistas, diafisistas e miafisistas, como vieram a ser considerados posteriormente. No entanto, por vezes que esses sectos não negam a tripartição da concepção divina de Deus, como outras crenças monoteístas, eles atribuem outra configuração que não a Trindade propriamente. Desse modo, foram caracterizados como heréticas pela Igreja, tendo gerado várias disputas e eventuais conflitos armados. Desse modo, a Trindade aparece como três forças distintas externamente, porém iguais em suas naturezas e emanações internas, não havendo uma ordem hierárquica entre elas, mas uma emanação mútua da providência do Uno, o Deus eterno incriado, o qual geralmente nos referimos como fonte emanadora de tudo que há. Em suma, a divindade. Dado enquanto essa palavra compreende a natureza de Deus, a qual a Trindade se reporta, o Novo Testamento é de onde provém as fontes que endossam a concepção trinitária do divino, se apresentando em Mateus, capítulo 28, versículo 19, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 ao 5, Efésios, capítulo 4, versículos 4 ao 6, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e Revelações, capítulo 1, versículos 4 ao 5. O monofisismo aparece no início dessa disputa sendo apresentado por seus dois principais expoentes, Eutiques e Apolinário de Laodiceia. O primeiro, responsável pela doutrina do eutiquianismo,
que defendia que Jesus, o homem, e Cristo, o Logos, tiveram suas naturezas fundidas em uma. E o segundo, responsável pela doutrina do apolinarianismo, que defendia que Jesus Cristo era um homem com uma natureza humana, porém que o Logos, a natureza divina, o Verbo, havia tomado seu lugar subjugando a natureza humana. Ambas essas doutrinas negam o princípio da unidade comum à Trindade, fazendo com que o Pai e o Filho sejam vistos como o mesmo ser em duas manifestações, quando em verdade o Pai e o Filho são manifestações da divindade de Deus. Talvez o que tenha dificultado essas discussões foi a falta de um conhecimento sólido de metafísica para os teólogos que formularam essas heresias. O diafisismo surge como uma antítese ao monofisismo, na figura de Nestório, que promulgava a ideia de que Jesus e Cristo eram duas entidades distintas no mesmo indivíduo, desse modo atribuindo um caráter de díade para a figura do Filho e atribuindo uma quebra na consubstancialidade da Trindade, tendo sido essa uma doutrina condenada no primeiro concílio de Éfeso. Ela acabou perdendo forças posteriormente, tendo se refugiado nas igrejas orientais. No encalce do diafisismo, há o arianismo, doutrina promulgada por Ário, que apesar de não ser historicamente rotulado dentro das ideias diafisistas, por negar a consubstancialidade entre o Pai e Filho, tem uma visão bem próxima dos nestorianos. E ainda, os miafisistas que são defendidos nas igrejas ortodoxas orientais, talvez o grupo menos herético entre as três distinções ditas antitrinitárias principais, eles defendem a ideia de que Jesus Cristo é uma pessoa em duas naturezas, divina e humana, afirmando que ele é totalmente homem e totalmente divino em uma natureza. Em miúdos, Cristo é um em duas e as duas em um. A diferença com os monofisistas nessas concepções se dá pelo fato de que os miafisistas entendem Jesus e suas naturezas enquanto participativos. Já os monofisistas deixam a figura de Cristo como passivo nessa relação das naturezas. Como é dito em João, no princípio já existiu o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verbo, nesse sentido, é entendido juntamente com a palavra grega logos. Esta é a consideração última da natureza divina de Cristo. E como é dito em João, o Logos estava com Deus, e era Deus, apresentando assim uma consubstancialidade e uma mesma derivação. Além das análises linguísticas e etimológicas, é importante levar em conta o caráter metafísico da concepção da Trindade. Esta se apresenta enquanto concepção fechada por uma tríade de elementos distintos na forma, mas iguais na essência. É uma repetição de um mesmo padrão universal encontrados em outras tradições para apontar o divino, em sua natureza mais pura. Como se usa o termo em inglês Godhead, para diferenciar God, enquanto o Pai da Trindade, do Deus divino. Portanto, é importante notar as seguintes concepções da consubstancialidade de Deus em suas distintas manifestações. Deus é sempre cognoscível e incompreensível, fazendo sua realidade última impossível de ser compreendida pelo homem. Deus se faz reconhecível para as criaturas. Dessa forma, temos a primeira condição, o Pai. Deus revelou a si mesmo nas Escrituras e completamente e perfeitamente em Cristo, concretizando a segunda condição, o Filho. Deus, no entanto, só conseguiu se revelar através de um canal, a terceira condição, o Espírito Santo. Então, pessoal, só para sintetizar, no vídeo de hoje nós aprendemos a composição da Trindade. Dentro disso que foi dito, existem temas que precisam de um aprofundamento maior, que nós vamos trazer nos próximos vídeos. Então deixe sua inscrição e até a próxima.